Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 213, que se encontra no livro de Jó, capítulo do 19 a 21, e Isaías, capítulo 2. Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Jó. E respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavra? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim, vos endurecestes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro. Se devera vos levantais contra mim e me arguis pelo meu próprio, sabei que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantou-me eu, falando contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Por isso o meu coração se consola dentro de mim. Na verdade, que deveis dizer? Por que perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabeis tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afoguentado como a visão da noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar.
Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde e não o deixe, antes o retenha o seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-la-á, e o seu ventre vomitá-la-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros do mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder da sua mudança, não soltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, as coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, resplandecente virá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas no dia em que da sua ira. Todos se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. 21. E respondeu, porém, Jó e disse: Ouve atentamente as minhas razões, isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem ainda e se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, têm temor, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento desce à sepultura. E, todavia, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? O que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhe reparte dores. Porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus filhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor
do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria a ciência e ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, os maus intentos com que injustamente me fazem violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes ao que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Qual o mal, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta para si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Agora vamos para Isaías número 2. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem apreenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo e a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te num pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada, e o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todos os que se exaltam, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e
e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, enquanto ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e aos seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pela fenda da rocha e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve eles estimar? Amém, meu Pai. Louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Tu és o Deus exaltado, majestoso e fiel. Tu és o Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Por isso nós nos prostramos para te exaltar, para te bendizer, para te engrandecer, porque não há outro além de ti. Somos teus filhos, meu Pai, somos os teus servos, Pai. Queremos te agradecer pelo despertar desta manhã, pela leitura da tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Sendo o Senhor quem és, meu Pai, soberano, Criador, Pai amado, de todas as coisas, Pai. E nos escolheu como seus filhos e teus servos, Pai. Que cada um que esteja agora ouvindo a sua palavra, que são teus, que a tua presença, a tua bênção, os alcance todos os dias, meu Pai, no decorrer, Pai, de toda a vida de cada um deles, Pai. E aqueles que não são teu ainda, mas estão ouvindo a tua palavra, que possam se render a ti, meu Pai, porque não há um outro caminho para estarmos presentes, senão na tua presença, para gozarmos da tua paz, da tua maravilhosa presença em nossas vidas. Abençoe a cada um deles, Pai, e conceda a cada um a oportunidade de ter o Senhor como Salvador da sua vida e como Senhor da vida de cada um deles, meu Pai. Muito obrigada por tudo, por essa leitura, muito obrigada por esse projeto tão lindo. Que o Senhor possa ser com cada um dos ouvintes e com cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus eu te oro desde já, agradecida por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.